E qual é o grande problema dos tímidos? Qual é o grande problema da timidez, daquelas pessoas que têm medo diante da vida, que têm medo de falar em público, que têm medo de apresentar um trabalho, que têm medo de falar aqui na frente da câmera, que têm medo de fazer as coisas, aquele rapaz que tem medo de se aproximar de uma menina e pedir ela em namoro e iniciar uma conversa e chamar ela para sair, aquela moça que tem medo de iniciar um papo com um rapaz, essa timidez que está arraigada nos corações. Qual é o grande problema no fundo da timidez? É simplesmente o egoísmo. Repare bem, o tímido é aquele que, quando vai a uma festa, quando está diante de um público, em um ambiente onde tem muitas pessoas, o tímido quase sempre é aquele que olha demais para si. Ai, será que estão reparando no meu cabelo? Será que meu cabelo está arrumadinho? Será que a minha roupa está boa? Será que eu estou bonito? Ai, será que eles estão falando mal de mim ali? Será que eu sou o assunto daquela roda de conversa? O tímido é sempre esse que está olhando demais para si e acredita que todos estão olhando para si também. Ele se acha o centro do mundo. E esse é o grande problema da timidez, se achar o centro do mundo. Então, para vencer a timidez, a gente vê hoje em dia muitos indicando algumas técnicas, né? Oratória, performance, técnicas de teatro, e tudo isso pode ajudar bastante. Mas vai fazer essa pessoa talvez se tornar uma pessoa desinibida. E o desinibido também não é alguém tão agradável assim, muitas vezes. Então, o grande problema, o problema central da timidez, na maioria das vezes, é o problema do egoísmo. E o grande remédio para vencer isso é a caridade. O tímido, ele precisa parar de olhar para si e parar de achar que todos estão olhando para si, parar de achar que ele é o assunto das conversas, parar de achar que todos estão procurando seus defeitos para apontar o dedo e julgá-lo. Ele precisa parar de olhar para si e olhar um pouco para os demais, olhar um pouco para o outro, olhar para o outro com interesse genuíno, olhar para as pessoas com quem ele convive e olhar com interesse, olhar nos olhos e se interessar pelo assunto que aquela pessoa conversa, pelas coisas que aquela pessoa se interessa, pelos gostos daquela pessoa. Quando um rapaz tímido que está afim de uma garota, ele consegue olhar para aquela menina com interesse e ir até ela e conversar com ela e se interessar pelos gostos dela e querer conhecer um pouquinho mais ela, a história dela, a família dela, pelo que ela se interessa. Quando ele consegue se interessar por ela, uma coisa tão simples, que é olhar para ela, escutar, se interessar, quando ele consegue fazer esse movimento, ele consegue vencer essa barreira que a timidez colocava. Quando o tímido consegue entender o seguinte: bom, eu estou aqui falando diante de uma câmera. Quando o tímido consegue entender que um conteúdo que ele tem para passar é importante para as pessoas, quando ele consegue se interessar pelas pessoas e ter vontade de ajudá-las, ter vontade de fazer um bem pequeno que seja, mas quando ele se interessa pelas pessoas e quer fazer o bem e sabe que o que ele tem a dizer talvez seja um pouquinho importante para algumas pessoas e que ele precisa fazer isso, quando ele entende isso, ele simplesmente vai lá e faz o que tem que ser feito. E talvez muitas vezes não seja com a melhor técnica, ele não seja uma pessoa extremamente performática, uma pessoa extremamente atraente, mas dane-se, ele vai lá e faz o que tem que ser feito. Ele vai lá diante de uma turma da faculdade e apresenta um trabalho. Ele vai lá diante de um público grande e fala o que tem que ser falado. Porque ele não está olhando para si. Ele não está preocupado com o que as pessoas estão achando dele.
Ele não está preocupado com o que estão falando dele, mas ele está interessado no outro e querendo ajudar, querendo fazer um bem. Ele está olhando com atenção para as pessoas e entendeu o que ele tem talvez a dizer, o que ele tem a apresentar, vai ser um bem, ou é um dever que ele tem a cumprir, um trabalho que eu tenho que apresentar diante dos meus amigos na faculdade. Bom, é um dever que eu tenho, e se eu entendo isso, e se eu paro de olhar para mim mesmo, se eu paro de me achar o centro das atenções, eu vou lá e apresento esse trabalho. Então, o problema do egoísmo, ele é o problema central da timidez. E sem a gente olhar para esse problema central, sem a gente buscar olhar as pessoas com interesse, querer ajudá-las e ter essa audácia de fazer as coisas sem olhar para nós mesmos, sem a gente olhar com esse interesse, nós não vamos conseguir vencer de fato o egoísmo. Talvez a gente se torne alguém desinibido, alguém espalhafatoso, porque aprendemos talvez algumas técnicas de performance, algumas técnicas de oratória, algumas técnicas de teatro. Aí vamos nos tornar alguém performático, alguém espalhafatoso, alguém desinibido, mas o desinibido sem o amor ao próximo, sem o interesse pelo outro também, sem esse interesse genuíno, ele só faz mal. Então, o grande problema do egoísmo, da timidez, é esse egoísmo. E nós devemos lutar, os tímidos devem lutar para matar esse egoísmo. E é claro que quando a gente se interessa por alguém, pelas outras pessoas, a gente precisa ter boas referências, a gente precisa ter um arcabouço para poder ter um convívio, um relacionamento com essas pessoas. Se eu venho aqui diante da câmera e não tenho esse problema do egoísmo, da timidez, mas se eu não tenho também as referências, se eu não tenho um bom conteúdo para apresentar, se eu não tenho o que falar, não vai adiantar nada. Se eu chego diante de uma turma da faculdade e eu não tenho esse problema da timidez, eu já não olho só para mim, eu tenho até esse interesse pelos outros, mas se eu não tenho o que falar, o que apresentar, aí também não vai adiantar nada. E se eu me interesso genuinamente pelas pessoas, eu vou me preocupar com essas referências, com esse conteúdo que vai me ajudar a relacionar com as pessoas, que vai me ajudar a conversar com aquela garota que eu gosto, com aquele rapaz, que vai me ajudar a falar em público, que vai me ajudar a apresentar um trabalho, que vai me ajudar a cantar, se eu sou cantor, né, a cantar diante de um público, que vai me ajudar a falar diante de uma câmera. Então eu preciso ter esse interesse e com esse interesse buscar essas técnicas, essas referências que vão me ajudar a desenvolver esse amor ao próximo, a matar de vez essa timidez.